Oiês, respondendo a minha amiga Gi, vou contar alguns relatos da ayahuasca. 6 anos que eu consagro a ayahuasca. Hoje não do jeito que eu gostaria, que para mim faz muito bem. Mas no começo era praticamente todo final de semana. Então eu tenho muita coisa para falar. Mas eu vou falar as que mais mexeram comigo, as que mais foram de aprendizado mesmo. Quando eu comecei, fui sozinha. Eu falo que quem quer vai atrás, né? Eu conheci uma pessoa no Facebook e essa pessoa disse que consagrava tal e me convidou. Aí combinamos um local de nos encontrarmos para a gente ir junto até o local onde seria. Era uma chácara no Parque do Japi, em Jundiaí, São Paulo. Foi a primeira vez que eu consagrei. Não vou citar nomes de lugares, de instituições, porque não basta que você vá numa casa séria, né? E aí, não sabia nem o que estava fazendo lá, praticamente. Consagrei e senti um frio muito grande. A princípio, um frio. Parecia que eu ia morrer. Literalmente era essa a sensação de morte. Dentro de alguns minutos, parecia que um monte de ETzinho estava assim mexendo na minha cabeça. Era literalmente vários ETzinhos pequenininhos assim. É até engraçado de falar, mas pareciam as mãozinhas pequenininhas e na minha mente, né, na minha mente vinha uns serizinhos, não que eu via, na minha mente, né, era como se eu visse uns seres pequenininhos assim mexendo na minha mente. E foi muito engraçado porque eu fiquei com muito medo. Achei que eu estava alucinando, óbvio, né? A princípio a gente pensa essas coisas. Mas depois eu vi que eram coisas da minha cabeça mesmo, porque quando você consagra ayahuasca, você vai para dentro. Não é só miração, né? Você vê o que está interno e tinha muitas coisas ali que fazia sentido depois que eu fui, né? Depois a gente vai digerindo, a gente vai vendo que vai fazer sentido. Depois daí, eu fiquei com medo de fechar os olhos. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via esses seres pequenininhos. Eu abri os olhos, as árvores estavam dançando e com umas cores muito vibrantes, muito forte mesmo. E eu saí deslumbrada com aquelas visões maravilhosas. Tinha um lago lindo, porque era uma chácara muito grande. Tinha um lago assim e eu comecei a andar em volta do lago. Porque a gente consagrava e era um lugar que a gente consagrava e cada um ia para o seu canto na chácara. Então é todo mundo espalhado na chácara. Não era um ritual onde ficava todo mundo sentadinho e tinha um guardião ali, uma pessoa responsável por você. Não, era você com você. Então, se te desse um faniquito e você pulasse na água, era você com você. Hoje, eu vejo que eles têm esse grupo fechado por conta disso mesmo. São pessoas sérias, são pessoas que já praticam isso há muito tempo. Então, eles tinham essa liberdade. E eles só me aceitaram, né? Porque eu falei que eu tinha estudado muito e tal, e eu queria conhecer. E tinha, né, umas pessoas de olho em mim, de certa forma. Não do meu lado, mas tava de olho em mim. Falaram que todo o tempo eu estava segura. Hoje eu vejo que não sei não, porque era muito grande a chácara. E era perto de uma floresta preservada, então tinha muitos animais ali. E foi escurecendo. Eu sentei do lado de uma árvore bem grande, gigante assim. E eu não, tipo, perdi a noção do tempo. Ali eu fiquei contemplando a natureza, eu fiquei sentindo aquela paz gostosa. Eu olhava para o céu estava cheio de figuras geométricas. O céu parecia que estava pertinho de mim, assim. Eu olhava as estrelas como se estivesse perto do meu nariz. Era uma coisa assim muito bonita mesmo. E eu de olhos abertos, não estava com o olho fechado, eu estava de olhos abertos, vendo tudo, caminhando, olhando, mas vendo. Eu acredito que eu estava vendo o astral naquele momento, né?
vendo o mundo realmente como ele é. E aos meus olhos ele estava bonito, porque vai muito de você, né? Do seu estado de espírito, de como você está. Essa foi a primeira consagração minha. E aí foi, tipo, me deslumbrou. Eu falei, nossa, que legal essa sensação de paz, essa sensação de leveza. E aí eu fui embora com aquela sensação maravilhosa. Depois foi passando, aí eu não fui vendo mais nada. Só que passou o tempo e eu não vi, e já estava escuro, mas eu não estava vendo como escuro, para mim estava tudo claro. E eu escutei chamando o meu nome, porque eu acho que eles já estavam encerrando. Eles estavam lá perto da fogueira, já estavam encerrando, chamando todo mundo para acabar a cerimônia. E eu ainda lá no meu mundinho. Só que não saía voz. E aí a pessoa gritava o meu número, porque na hora que eu cheguei, eu peguei um número. E tinha pessoas que estavam responsável pelo meu número, inclusive eu responsável por outro número, entendeu? Eles colocavam como se fossem pares para que ninguém se perdesse lá. E aí eu escutava o meu número, mas eu não conseguia responder. Até que saiu. Aqui! Aí todo mundo bateu palma porque acharam que tinham me perdido. Aí falou, eu lembro até como se fosse hoje, eu acho que o meu número era 16, se eu não me engano. E aí, ai, que aleluia, achamos o 16. E aí eu peguei e vieram me buscar, eu não estava conseguindo nem sair do lugar, nem sair voz, nada. Mas eu estava bem, mas eu estava assim, sabe, sem forças. E aí eu voltei, né, pro convívio deles, sentei perto da fogueira, fiquei um tempinho lá na fogueira para ir voltando, fui voltando aos poucos. E eu lembro que dessa primeira consagração eu tomei 3 doses. E todo mundo falou assim: nossa, mas para uma primeira consagração você foi muito bem, né? Eu falei assim: olha, eu pesquisei bastante, né? Eu fui ver como que a ayahuasca agia, né, no nosso organismo. Então, não sei se a gente pode dizer que a gente está 100% preparado, porque a gente nunca sabe o que a gente precisa, né? A gente acha, né, que a gente precisa de alguma coisa. Nessa época eu estava muito conturbada, eu tinha passado por um fim de um relacionamento, eu estava morando sozinha com os meus filhos. Nesse dia meus filhos estavam com o genitor dele, então eu tava muito em paz, sabe? Tava em paz comigo, tipo, eu não tinha preocupação com o filho em casa, não tinha preocupação que tinha deixado casa, nada. Então eu fui já com a vontade mesmo de me reencontrar, né? De começar do zero. E foi assim. E na segunda vez que eu consagrei, demorou mais ou menos uns 15 dias, eu só chorei. Eu não sei o que precisava sair, mas saiu. Eu só chorei, chorei, chorei e chorei, do começo ao fim. E eu não sabia de onde estava vindo aquele choro. Era um choro sentido, um choro de muita mágoa, de muita angústia, de muita coisa presa, sabe? Eu acredito que a ayahuasca ela é tão sábia, porque se eu tivesse passado mal da primeira vez, eu não teria voltado, né? Então, da primeira vez foi, como se diz, vi unicórnios, eu costumo dizer. Não necessariamente vi, mas era a sensação. Então, eu acredito que por conta disso, na segunda vez já houve essa limpeza de choro. Muito choro, muito choro, muito choro. Vou contar mais algumas depois, mas me diz aí se você já consagrou ayahuasca, se você já passou por alguma etapa, se você gosta, se você pegou trauma, porque tem gente que consagra uma vez e não volta mais. Me diz, nesses 6 anos que eu consagrei, não me arrependo de nenhuma, sempre foi de aprendizado, sempre foi de muito acolhimento. A medicina é maravilhosa, principalmente os guardiões que ministram, né, a entrega da medicina são maravilhosos. Sempre conheci casas ótimas. Me conta aqui se você já consagrou. Beijo, beijo. Tchau.